Tranquilo, obrigada. Isso, o que era o trabalho? O trabalho de direitos humanos, como a gente viu na aula há 2 aulas atrás, é sobre a igualdade. Como a gente está no ambiente acadêmico, o ideal, a gente costuma fazer muito resumo, né? Na faculdade. Então, foi o que eu solicitei para vocês. Claro que eu não quis fazer sobre o trabalho, o trabalho de mestrado do nosso irmão inteiro. Por quê? Porque ele não é voltado para muçulmanos. Mas nessa parte, coube bem para a gente. Então, alhamdulillah, a gente conseguiu. Teve algumas pessoas, alguns irmãos que me perguntaram se tinha que fazer do texto todo. Não precisa fazer do texto todo. Eram só daquelas páginas que eu mandei para vocês. E eu sei que o último item é sobre a homossexualidade, né? Então, também não precisa, vocês não precisam se atentar muito ao último item. É algo bem pontual para vocês começarem a se habituar a fazer trabalhos acadêmicos. Sobre as regras do ABNT, é bem simples. Eu não sei se alguém ainda tem alguma dificuldade, a gente pode fazer a revisão na semana que vem, e se alguém apresentar alguma dificuldade, me escrevam lá no nosso grupo, que eu vou fazer, vou anotando, e a gente faz eu faço uma apresentação para vocês na semana que vem, inshallah, de como fazer nas regras, né? Mas, geralmente, o que eles pedem? Eles pedem fonte, tamanho, espaçamento, margem, referência. Às vezes, alguns trabalhos que têm mais de 10 páginas, aí eles pedem sumário, mas geralmente é só isso. É só para trabalhos mais extensos que eles pedem sumário. No nosso caso, não precisa. Salam alaikum, Flávia. Waalaikum salam. Professora, chegou a ver o que eu te mandei? Ou não? Eu vi que tiveram algumas irmãs que mandaram um trabalho no grupo para mim, e aí eu fiquei de colocar no Classroom. Eu vou ver se eu consigo fazer isso, porque se eu atribuir o trabalho para vocês, vai aparecer o meu nome. Mas eu acho que não vai ter problema. Como eu que vou corrigir, então eu não vejo problema, mas eu não vou conseguir fazer isso hoje. Porque além de estar com o meu computador com problema, eu tô sem o mouse, daí fica ruim para locomover. Não, sabe, Patrícia, porque na verdade eu não entendo muita coisa assim de computação, não? E aí o irmão Reginaldo me ensinou como fazer isso para te mandar ao WhatsApp, né? Não, tudo Porque bem. nem isso eu sabia. Não, Não, eu fica quero bem saber tranquila. se isso aí que eu te mandei no WhatsApp, tu pode abrir e para enxergar que os margens e tudo isso tá correto? Ah, tá, Eu tá, faço isso sim. tá, ok. É Dana? Era isso. Salam alaikum. Salam, rahmatullah. Patrícia, você Hum, falou que o último ponto é sobre a igualdade de gênero, mas esse aí não estava no meio. não tava Não, era nas páginas? 48, né? Não, Isso. não tava, não. Ah, então tá certo, porque quando ele coloca igual. Se vocês verem no sumário, ele coloca vários pontos. Ele coloca a igualdade no Islã e depois vários pontos. Então, eu acho que eu tirei, então, esse último, alhamdulillah. Mas é que não precisa, né, gente? Esse é um assunto que não vai ser pertinente pra gente, alhamdulillah. Outra Então coisa tá, que eu pois queria não. perguntar, já que você falou da prova também, vai ser tudo que a gente aprendeu desde o começo do ano até agora? Então, eu acredito que não. A minha prova eu já fiz, já entreguei, não vai ser. A Ah, minha não vai ser. A minha vai ser só do. Como eu vi que a gente tem bastante. E a minha vai ser. Eu vou colocar para vocês os assuntos, vou deixar registrado lá. A minha é da aula 7, 8, 9, 10 e 11. A aula 12, 13 e 14 não está incluso na prova. Eu não quis estender muito, porque vocês podem achar que vai ser muito difícil a prova. Porque são 5 semanas que a gente estudou e eu coloquei texto para vocês, eu não coloquei slide. Vocês perceberam que depois que que teve a prova, eu não fiz mais slide, eu deixei o texto. Então, eu preferi colocar alguns assuntos que sejam mais pertinentes para a gente, que seja mais difícil o entendimento, que não é uma coisa que a gente está acostumado a escutar todos os dias. Então, eu botei, se eu não me engano, é 7, 8, 9 e 10, ou
ou 8, 9, 10 e 11. São essas as aulas, mas eu vou deixar registrado lá, eu escrevo para vocês. Mas vai ser prova de marcar, não vai ser muito difícil. Não é de marcar, né? É múltipla escolha. Vocês escolhem as alternativas. Eu acredito que de todos nós vai ser assim. Pois não, Aisha? Serão quantas questões? 10. 10 questões, Ok. e cada uma valendo 10 pontos. Obrigada. É porque tiveram alguns irmãos também que falaram, olha, teve uma irmã, eu acho, que falou que vai fazer uma cirurgia e tal. O que a gente não quer, da parte pedagógica, da parte da coordenação da faculdade, é que a universidade se torne um peso para vocês no dia a dia. Vocês já têm a obrigação de entrar todos os dias para participar, para saber do que está acontecendo, né, para ficarem por dentro da disciplina. A gente não quer que seja isso. A gente já sabe que o horário é difícil, a gente já sabe que todo mundo trabalha, tem seus compromissos, então a gente não quer tornar a faculdade algo pesado para que vocês desistam depois. A gente quer que vocês se mantenham com a gente nesses anos da faculdade e que sejam a primeira turma a se formar. Isso que é o principal. Claro que a gente quer que vocês aprendam, mas a gente não quer que vocês que fique uma coisa muito, muito estressante, sabe? Que seja algo muito pesado para vocês. Então, é nisso que a gente está se focando, assim, no início. Então, vamos lá. A aula de hoje... Opa, peraí. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. A aula de hoje, ela está falando sobre os direitos públicos e privados no Islã. Tudo que a gente vai estudar até, né, agora, e outra coisa, pessoal, depois das provas a gente tem uma semana de descanso, tá? E aí no Ramadã a gente tem férias. As nossas férias vão ser no Ramadã. Então, tudo que a gente estudou, que a gente vai estudar até hoje, né, até a aula de hoje, e nas aulas seguintes, depois das férias, dessa semana de intervalo, são sobre aqueles direitos que o Islã nos concedeu. Só um pouquinho, pessoal. Então, são sobre aqueles direitos que o Islã nos concedeu. Sobre isso, o que o Islã fala? Que nós temos os direitos públicos e nós temos os direitos privados. Até agora, o que a gente viu em todas as aulas de direitos humanos é tudo ao contrário daquilo que a sociedade prega que o Islã não faz. Então, o que a sociedade fala? Que o Islã tira os direitos das mulheres, que o Islã tira o direito de se viver numa terra islâmica. O que a gente mais escuta? O que mais a gente escutava uns anos atrás, principalmente antes da Copa lá no Catar, era que não pode ter igreja. Ai, ela faz isso aqui, mas vai lá para o país dela ver se ela faz. Então, a gente escuta muito isso. Escutava um pouco, que agora, alhamdulillah, é o mundo globalizado, a gente consegue saber mais sobre os outros países, e, infelizmente, em muitos países islâmicos, eles estão abrindo as portas para, né, demais até, para que as coisas lá se transformem, não sejam mais na raiz do Islã. Então, a gente via falar muito o quê? Que o Islã não... que o Islã não sei o quê, que as mulheres não têm direito no Islã, não pode estudar, não pode votar, que não tem voz, que as pessoas que não são muçulmanas não têm direito no país dos muçulmanos, que não sei o quê. E a gente está vendo na nossa aula de direitos humanos exatamente o contrário. Que se toda a sociedade ela se voltasse e buscasse uma norma, ela ia encontrar tudo aquilo que o ser humano precisa no Islã. Isso é fato. Então, a gente já viu que o Islã dá direito, incluindo as fontes sustentáveis, que ela fala que a água é um bem de todos, a gente não pode captar isso e tomar como próprio. A gente viu que os não muçulmanos viviam sob o direito dos muçulmanos na época dos califados, enfim, tudo que a gente viu até agora é aquilo que a sociedade fala que o Islã não faz. O que o Islã fala sobre o direito público e privado? O Islã visa reforçar as relações sociais entre os membros da sociedade, seja através de laços de parentesco, os quais Deus ordena sua ligação, e adverte castigar dolorosamente aquele que os cortar.
Isso falando sobre os laços de parentesco. É claro que a gente tem que entender que essa é a visão que a gente quer como sociedade. E às vezes isso não acontece por diversos motivos. Então, o ideal seria aquele que Deus propõe. Algumas vezes a gente consegue fazer sim, na maioria, porque quando Deus fala alguma coisa, é porque a gente consegue fazer. Mas existem situações que não dá. E essa é uma situação que entra muito na medida que a gente aceita o Islã, que a nossa família não é muçulmana. Hoje mesmo eu estava falando com uma irmã, conheci ela hoje, ela é nova, é muçulmana nova, e ela falou que, olha, eu não consigo rezar na casa da minha família, porque minha mãe não permite, não permite que toque o azan, não permite que eu reze. Então, existem situações que não é cortar parentesco, mas que às vezes a gente, pela natureza do Islã ser uma religião que as pessoas ainda não conhecem tanto, a gente precisa um pouco se afastar, mas isso não quer dizer cortar os laços de parentesco. Sobre isso, Allah fala no Corão: ó homens, temei a vosso Senhor, que vos criou de uma só pessoa, e dessa criou sua mulher. Então Deus está falando de Adão e Eva. E de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei a Allah em nome quem vos solicitais mutualmente, e respeitais os laços consanguíneos. Por certo, Allah é de vós observante. Ou, através das relações humanas, aqueles que ligam entre diversos membros da sociedade, através dos quais formam-se solidariedade, harmonia, coesão e vínculos sociais. É importante que a gente saiba que, na medida que Deus criou Adão e Eva e formou desses dois, a sociedade em geral, e a gente já viu que o homem, por sua natureza, pela criação divina, é um ser social, cortar essas relações é o contrário daquilo que Deus deseja. Então, é importante a gente seguir isso. Na lei islâmica, o muçulmano tem o dever de observar suas obrigações diante dos direitos dos seus irmãos muçulmanos. E sobre isso, o profeta Muhammad fala num hadith conhecido o seguinte: não vos invejais, nem vos exciteis manipulando a realidade, nem vos odiais mutualmente. Nem deem as costas uns aos outros. Não prejudiquei vendendo uns aos outros o que é propriedade do outro. Ó servos de Allah, sede como irmãos, sejam irmãos. O muçulmano é irmão de um muçulmano. O muçulmano não é injusto com o outro muçulmano. O muçulmano não menospreza o outro muçulmano. E não o deixa, não abandona a sua sorte. A religiosidade se encontra aqui. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele apontava no peito durante 3 vezes. Basta como maldade a pessoa menosprezar o seu irmão muçulmano. Todo muçulmano é sagrado a outro muçulmano. Seu sangue, seus bens e sua honra. Allahu Akbar. Se a gente estudasse só esse hadith em todas as aulas de direitos humanos, a gente podia pegar uma lição até o final do ano. Olha o que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, falou, que a gente não deve se invejar, não deve se odiar, não deve manipular, não deve passar a perna no outro muçulmano. Nós somos irmãos. Ó servos de Allah, a gente é irmão. O muçulmano é irmão do outro muçulmano. O que quer dizer ser irmão? O que quer dizer ser irmão? Depois dos pais, quem é a pessoa mais próxima do ser humano? Né? Além dos filhos. Sem ser a genealogia, assim. É o irmão. É o irmão. Quando a gente perde, eu espero que nenhum de vocês perca, mas quando a gente perde algum familiar, a única pessoa que vai sentir aquilo que a gente sente é o irmão. É a única. E naquele momento não vai ter desavença. E o profeta Muhammad coloca o muçulmano, que não tem o laço consanguíneo, ele é irmão do outro muçulmano. Vocês são irmãos. O muçulmano que é irmão não é injusto, não menospreza e não abandona, não deixa os outros assim. E o profeta falou, a religiosidade, o Islã, a religião, se encontra também no coração. E disse, todo muçulmano é sagrado para outro muçulmano. O sangue do muçulmano é sagrado para outro. Os bens e a honra. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. O Islã estabeleceu direitos privados e públicos. Dentre os direitos privados, aquilo que pertence ao outro, né, ao seu semelhante, é o testemunho da fé.
Isso é o que a pessoa tem de mais importante e é o que ela vai levar junto com ela e o resto vai tudo ficar. O que ela trabalhou, o que ela conquistou, o que ela foi, tudo isso vai ficar. O direito de propriedade dela é o testemunho da fé. E vocês sabem bem, todo mundo aqui é adulto, vocês sabem bem que a única coisa que a gente leva dessa dúnia são as nossas ações e a gente leva com a gente um pano que nos enrola e só. Só isso. O que é o testemunho da fé? É falar que a unicidade, o testemunho da fé ele se divide em três, que é a shahada, o tawhid, né? Ele se divide em três. É afirmar afirmar a unicidade de Deus em seu senhorio, que é o tawhid rububiyya, que é declarar a existência de Allah. E Allah é o único, criador do universo, é criador de tudo quanto existe entre os céus e a terra. E são 7 céus, e são 7 terras. E tudo isso que tem entre os dois pertence a Allah. Que Allah foi quem criou. Allah que é o soberano de tudo que ele criou. Esse é o Tawhid Rububiyya, é o Tawhid da soberania. Allah é o rei e faz tudo que lhe apraz. E diz, e Allah fala no Corão, de Allah é a criação. Louvado seja Allah, o Senhor do mundo, o Senhor dos mundos. E existe vários hadiths que falam isso, e no Alcorão também, quando a terra for enrolada, ou seja, quando for no dia do juízo final, e Allah, nosso Senhor, louvado seja, vai botar a terra, a terra, a gente pode entender a terra como todo o universo. Em uma das suas mãos, louvado seja, e vai dizer, Liman il mulku liyom. Liman il mulku liyom. De quem que é o universo hoje? Ó ser humano que é mesquinho, que não tem nada. Que a gente não tem nada. Allah vai dizer de quem que é o reino hoje, com o universo todo nas mãos dele, louvado seja. A pessoa que acredita nisso, de que Allah é o rei, é o soberano, é o criador de todo o universo, ela completa uma parte do Tawhid, que é o Tawhid Rububiyya. Depois fala o Tawhid Asma wa Sifat, que é a unicidade de Deus em seus belos nomes e atributos. É ter a convicção nos nomes e atributos de Deus, e Allah é perfeito e absoluto. E Allah fala sobre si no Alcorão, e de Allah são os mais belos nomes. Então, invocai Allah com eles, e deixai os que profanam os seus nomes. Serão recompensados pelo que eles faziam. A gente sabe que na Sunna do Profeta Muhammad é que Allah fala dos seus nomes no Alcorão são 99. Allah se denomina no Alcorão de diversos nomes e que são contados 99. Mas que na Sunna do Mensageiro de Deus tem mais alguns nomes. Então não é que seja errado, mas não é totalmente correto a gente dizer que Allah tem 99 nomes. Allah tem muitos mais, mas Allah se autodenominou com esses nomes, sendo 99 no Alcorão. Porém, o profeta Muhammad falou outros nomes de Allah que não estavam no Alcorão. Não foram muitos. E eu não vou saber dizer para vocês quais são agora, porque estão em árabe e eu não me atentei a esse fato. Mas, outra coisa que a gente fala sobre o Tawhid Asma wa Sifat é que Allah fala para a gente, me chamem pelos meus nomes. Supliquem para mim pelos meus nomes. Então, é costume entre os muçulmanos, quando a gente está pedindo orientação, ó Allah, tu que é o orientador, me oriente. Ó Allah, tu que é o sustentador, me sustente. Ó Allah, tu é rico e eu sou pobre. Ó Allah, tu é forte, soberano e eu sou fraco. Allah gosta quando o servo chama pelos nomes. Chama ele, louvado seja, pelos seus nomes. Portanto, afirmamos que através daquilo que o próprio Deus falou de si mesmo e mencionado no seu glorioso livro, ou mencionado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que nada dos seres se equipara a esses atributos. Não devemos rejeitá-los, nem equiparar ou representar. E Deus fala no Corão, nada é igual a Allah, e Allah é o ouvinte onividente. Então é lógico que os nomes e atributos de Deus são total e exclusivamente a Ele. Por isso que a gente tem um monte de Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdu 99.
Mas nenhum desses cabe ao ser humano. Por quê? Porque todos os nomes e atributos de Deus dependem, são únicos exclusivamente daquele que tem o poder. E só quem tem o poder é Allah. Então, esse é o segundo ponto do Tawhid. O Tawhid que fala sobre os nomes e atributos de Deus, ou Tawhid Asma wa Sifat. Abdo é para pessoa, isso. Por isso que a gente fala sempre abdo. Abdo quer dizer servo. Então, é correto a gente dizer Abdurrahman. Ninguém vai chamar ninguém de Rahman. A não ser alguns poucos nomes que eu não vou me lembrar agora, mas tem alguns nomes de Allah que a gente pode colocar, porque eles não falam da dimensão, não significam a dimensão de Allah, mas que os humanos podem usar. Ou às vezes, a gente também só escuta Abd, mas a gente pode chamar Ibad, que é mais do que o Abd. Ibadur Rahman também tem. Enfim, são só os nomes e atributos de Allah. Então tem Tawhid Rububiyya, Tawhid Asma wa Sifat, e tem o Tawhid na adoração. O Tawhid na adoração é o Tawhid Uluhiyya, isso. O Tawhid Uluhiyya é o quê? É ter absoluta convicção de que Allah é verdadeiro. Não existe outra divindade que tem direito a qualquer tipo de adoração, a não ser Allah. Sobre isso, Allah fala no Corão: jamais enviamos mensageiro algum antes de ti, sem que lhe tivéssemos revelado que La ilaha illa ana, fa'buduni. Então, o que quer dizer isso? Que a gente sabe que Allah é o único, que de Allah tem os mais belos nomes e atributos, então a gente vai adorar quem? Allah. É esse o sentido da vida do ser humano, é para isso que o ser humano foi criado, para adorar Allah. Então a gente tem Tawhid Rububiyya, Uluhiyya e Asma wa Sifat. Não é necessariamente nessa ordem, tá? Então, às vezes vocês podem ver em alguns livros primeiro, geralmente primeiro é Tawhid Rububiyya, depois esse que a gente está falando agora, e por fim o Asma wa Sifat. Sobre isso, o que fala? É necessário que as práticas e a fala do servo, daquele muçulmano, daquela pessoa que aceita o Islã como religião, estejam em conformidade com as regras de Deus. Não adianta a pessoa dizer: eu acredito que Allah é o soberano, eu acredito em todos os nomes de Allah, eu pratico, mas o jejum eu não aceito. Eu pratico, mas não sei o quê. Não, a pessoa que aceita tudo isso, ela sabe que Allah solicitou para ela as práticas. Então é isso que ela tem que fazer. O objetivo disso é o quê? Allah precisa da gente? Não, Allah. Allah não precisa da gente para nada. Para nada. A gente que precisa de Allah em todos os momentos. Então, o Tawhid Uluhiyya é o que liga o ser humano com seu Senhor. E Allah fala no Corão sobre isso. Por certo, aqueles que se ensoberbecem, que ficam mutakabir, que ficam orgulhosos diante da minha adoração, entrarão no inferno humilhados. Aqui está falando essa palavra para o Jahannam, porque essa é uma tradução do português de Portugal, tá? É necessário que o servo cumpra com as obrigações estabelecidas por Deus, como a oração, e entre os seus frutos no Islã está a abstinência da obscenidade e de abominações. Sobre a oração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se a pessoa tomasse banho 5 vezes por dia no rio, ela ficaria ainda suja? E todo mundo falou que não. Então, essa é a oração. A oração lembra o ser humano a se voltar para Deus. E a gente tem que lembrar que as orações eram 50. O profeta Muhammad, quando foi fazer a viagem noturna, chegou próximo de Allah, entre o profeta Muhammad, chegou nos 7 céus, e entre o profeta Muhammad e Allah, louvado seja, tinha um véu. E aí, Allah estabeleceu para a nossa nossa comunidade, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 orações. E aí o profeta Muhammad voltou para um dos céus, e o profeta Moisés perguntou para ele: o que foi estabelecido para a tua nação? E aí o profeta Muhammad disse 50 orações. E aí o profeta Moisés disse: então volta, porque eles não vão aguentar. E o profeta Muhammad ia diminuindo a cada 5, e chegou ao número de 5 orações, mas sendo que elas, cada uma equivale a 50. Então a oração, ela breca, ela para o ser humano de fazer aquilo que atrairia ele para o haram. Além disso, tem o zakat. O zakat purifica a alma e livra o ser humano de ser avaro. Por quê? O ser humano ele tem como
característica principal de ser egoísta. E isso a gente viu no início das aulas, que o Shaitan era assim, essa era uma característica do Shaitan. O zakat, ele fala o quê? Allah fala no Corão que o zakat purifica aquilo que o ser humano ganhou. Vai deixar limpo aquilo que tu ganhou. Então, por que não fazer? E o zakat é tão pouco, gente. O Allah é tão pouco. Às vezes a gente pode... algumas pessoas falam, o zakat é uma contribuição que o muçulmano dá, tipo como é que é o nome daquele... do tributo que os cristãos pagam? Dízimo, algo assim. Tipo Dízimo. Dízia. Dízimo. Mas o dízimo é pago na igreja e eles pedem, né? Eles falam, vende o teu carro, vende a tua moto, tem casa. Olha quanta gente que já perdeu tanta coisa, né? Porque tinha que pagar o dízimo para a igreja. E tem que pagar sempre. Tem que pagar todo mês, baseado no salário que a pessoa ganha. Agora, o zakat, a gente tem que tirar tudo aquilo que é necessidade. Mara, eu não acredito. Olha! Meu Deus do céu, mas alhamdulillah que Deus abriu teus olhos e alhamdulillah o que foi já foi e Allah vai te abençoar com muito mais. Amém. O zakat, ele tira todas as situações do muçulmano. Então, a pessoa precisa pagar aluguel, não paga o zakat, não desconta o zakat dessa quantia. Ela desconta, né? Precisa vestir, precisa comer, precisa ter lazer. Então, depois de tudo isso, sobrou, aí sim, tira 2,5% do que sobrou em um ano. Em um ano. Então, se teve mês que faltou, a pessoa pode usar esse dinheiro. E ela só vai começar a contar de novo quando sobrar. 2,5% disso. A gente pode dizer que isso não é nada. Não é nada. E como que a gente vai ser avaro com uma ordem de Allah? Gente, paguem o zakat. Paguem, é nosso dever, é uma obrigação e é pouco. Depois tem o jejum. O jejum, alhamdulillah, está chegando. É aquilo que coloca o ser humano no centro da vida dele novamente. É aquilo que faz com que a gente, opa, tá tudo errado, tá tudo perdido, meu Deus do céu. Vem o jejum e aí o muçulmano consegue parar na dunya. Muitos muçulmanos não, né? Porque a gente sabe que tem alguns países ou alguns muçulmanos que usam o jejum para dormir mais, ou para comprar mais, ou para se desesperar mais. E outros que usam o jejum como deve ser, melhorando e aperfeiçoando e praticando mais a sua religião. O que significa o jejum? Significa a pessoa voltar para aquilo que ela foi criada e enxergar os outros também. Ela para aquilo, ela para um pouco da rotina para voltar a ter equilíbrio e para firmar o coração contra as paixões. E ela fala sobre isso no Corão. Ó, vocês que creem, é prescrito para vós o jejum, como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês, para vocês serem mais piedosos, para que a gente melhore. O jejum, às vezes a gente fala assim, quando a gente vai dar aula para as pessoas, né? Falar do Islã. O jejum é para despertar a caridade no ser humano, para o ser humano entender, ver o quanto que as pessoas passam fome e sentir o mesmo. Não, gente, tá errado. E isso a gente pode falar depois de explicar o que é o jejum, que essa é uma das vantagens, dos frutos do jejum. Mas o jejum é para que a gente volte para lá e para que a gente se livre dos nossos desejos, para que a gente perceba que um dia a gente vai ter que parar tudo mesmo e voltar para lá. Então, o jejum faz a gente lembrar isso. O jejum é como se fosse a força, é a gasolina do carro. O jejum é a gasolina do carro. A gente anda os 11 meses. Anda, corre, e cada vez mais. Ya Allah, Ya Latif. Até que chega o jejum e faça com que a gente pare. Reze mais, peça mais, suplique mais. Então, esse é o significado do jejum. O jejum também estimula a pessoa a fazer caridade? Sim. Mas esse é o propósito? Não. O Islã faz com que a gente veja, com que a gente sinta que aquela pessoa que está hoje na esquina da tua casa está pedindo lá no farol, me ajuda, estou sem ter o que comer. O Islã faz com que a gente sinta o que ele está sentindo? Faz. Esse é o objetivo do jejum? Não.
Isso é o que move o ser humano. O jejum move o ser humano a sentir aquilo, a ser mais solidário, a querer ser mais solidário, a querer que as pessoas não passem aquilo que a gente está passando. Mas, alhamdulillah, inshallah, que todos nós sejamos daqueles abençoados que quando a gente quebra o jejum, a gente sempre tenha. A gente sempre tenha com o que quebrar o jejum. Nós, nossos filhos, nossos parentes, todo mundo, Ya Rabbi. Amém. Façam que a gente seja daquelas pessoas que, quando chegar o horário do jejum, a gente consiga quebrar o jejum. Mas esse é o significado do jejum? Não. O significado do jejum é a gente voltar para Allah. Para a gente ser mais piedoso, porque é isso que ela fala no Corão. E por último, fazer a peregrinação. Gente, a peregrinação é um caso à parte. A peregrinação, no nosso caso aqui, a gente precisa juntar uma grana, se esforçar financeiramente, abrir mão de muita coisa, porque agora a peregrinação está pela hora da morte, é um negócio, infelizmente. Embora esse ano, na Arábia Saudita, eles abriram, alhamdulillah, o Hajj, então não tem número de pessoas, não tem limite de pessoas para ir, porque fazem 2 anos que as pessoas não conseguem ir para o Hajj, né, livres assim, mas para ficar lá precisa ter dinheiro para barraca, precisa ter dinheiro para se manter nesses dias, precisa ter hotel, porque geralmente as pessoas saem de Meca e vão para Medina, precisa ter onde ficar, porque eles não aceitam que a pessoa fique na rua, igual antigamente. Então a pessoa precisa ter, se planejar, não é fácil. E depois sentir o ar do Hajj. Sentir o que é o Hajj. Passar aperto com todo mundo lá. O Hajj é o jihad da mulher. Foi isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. O jihad da mulher é o Hajj. E eu acredito que seja para o homem também. E o profeta Muhammad falou, e Allah falou no Corão sobre o Hajj, para testemunharem os benefícios que foram dados e invocarem o nome de Allah nos dias mencionados, agradecidos pelo gado com que ele os agraciou para o sacrifício. Comei, pois, dele e alimentai o indigente e o pobre. Levando em consideração que todas essas formas de adoração são estabelecidas de acordo com as capacidades humanas, ninguém é sobrecarregado acima de suas capacidades. Ou seja, tudo isso que Deus colocou para a gente, a oração, o zakat, o hajj, a shahada, isso está dentro daquilo que a gente consegue fazer. Por quê? Porque Allah deseja para a gente a facilidade e não a dificuldade. Se Allah estabeleceu isso para a gente, é porque a gente consegue. Tem muita gente que fala, meu Deus, como é que vocês não comem carne de porco? Gente, Allah liberou pra gente todo o resto. Por que a gente vai se deter em uma coisa só? Allah proibiu a carne de porco, mas permitiu a carne do gado, do frango, do peixe, do ovo, de todos os tipos dele. Por que a gente vai dizer só, a gente vai se firmar, vai se apegar somente naquilo que ele proibiu, sendo que Allah permitiu o resto todo? Se Allah estabeleceu algo para o ser humano que não é permitido, é porque ele, louvado seja, sabe o dano. A gente não é testado por sorte, a gente não é testado do nada. Allah tem toda a sabedoria está nas mãos de Deus. E se Deus fala, não se aproximar, não come, não se alimentei da carne de porco, não se aproximar da bebida, é porque Allah sabe. E hoje em dia tem muito estudo científico que confirma isso. É pelo estudo científico que a gente não come? Não. Às vezes a gente erra quando a gente fala. Uma pessoa pergunta: vocês não comem carne de porco, né? Não. Por quê? Porque existe estudo científico que fala que a carne de porco tem um parasita que faz mal para o ser humano. Tudo bem. Esse estudo científico, ele é aprovado. Existe mesmo. E pessoas antigamente morriam quando ingeriam carne de porco. Por isso que a gente foi criado escutando que tem que comer carne de porco, tem que cozinhar a carne de porco muito tempo. Por quê? Porque talvez dessa maneira acabe, né, entre aspas, com o ovo do parasita, que é a tênia. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Mas isso foi surgir agora. Né? Agora eu digo assim, depois que os pesquisadores descobriram o que é um parasita e que ele né, fica no intestino do ser humano e a tênia é enorme, enfim. Mas a gente não come por causa disso? Não. A gente não come porque
Allah proibiu. E isso deveria ser o suficiente. Se alguém pergunta pra gente por que não bebe, porque Allah proibiu, Deus proibiu. Mas como assim? Deus proibiu, a gente é muçulmano. Ser muçulmano é ser submisso. A gente é submisso àquilo que Deus falou. Mesmo se não tivesse desculpa, mesmo se não tivesse motivo nenhum. Nenhum que a gente conheça, mas Allah sabe. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando vos ordeno a prática de algo, quando é ordenado a vocês a prática de algo, façam de acordo com a capacidade de vocês. Então quer dizer o quê? A pessoa ela precisa jejuar, mas se ela está doente, Allah não obrigou ela a jejuar. Ela pode ou ela pode pagar o jejum. O Islã ele não é a religião do 8 ou 80. A gente sempre vai ver que existe as facilidades. Se a pessoa não encontra água, o que ela faz? Ela faz o tayammum. Se a pessoa não pode jejuar, o que ela faz? Ela alimenta o necessitado. Se a pessoa é obrigada a pagar o zakat, desde que ela tenha condições. A pessoa é obrigada a fazer o hajj todos os anos? Não. A pessoa é obrigada a fazer o hajj pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Se ela tiver condições para fazer. Então, Allah fala pra gente que Allah colocou a facilidade, que Allah gosta da facilidade. E o profeta Muhammad ressaltou isso. Mas essas obrigações e essas práticas de adoração podem ser alteradas em certas situações. Por exemplo, a oração, ela pode ser feita em pé, mas ela deve ser feita em pé. Mas em caso de incapacidade, a pessoa pratica sentada. Se ela não conseguir, ela pode fazer deitada. Se ela não conseguir, ela pode fazer por gesto. E se ela não conseguir, ela pode fazer só no olhar, conforme alguns sheiks falam. Alguns sábios, né? Não são sheiks, são sábios. É também obrigatório para os homens praticarem oração na mesquita, exceto em caso de doença, medo, frio ou muita chuva, e exceto se não morar no Brasil. Se a pessoa só é obrigada. Existem algumas fatwas, né, algumas regras que falam que se a pessoa escuta o azan, ela tem que ir para a mesquita rezar, no caso dos homens. Agora, se ele não escuta o azan, quer dizer que ultrapassou o limite estabelecido para que ele reze na mesquita. É claro que a gente sempre quer rezar na mesquita, por quê? Porque a gente mora num país não muçulmano. É o único local que a gente vai se sentir fazendo parte daquela comunidade. Então, o ideal é que o homem reze na mesquita. Mas caso não consiga, em um desses casos, ele também não precisa. É também obrigatório a mulher, quando ela está menstruada, no sangramento, ela é isenta de rezar, porque ela está mais fraca. E tem vários assuntos que falam sobre isso. E ela nem precisa repor as orações. Depois, a pessoa também está isenta de pagamento do zakat para quem não possui os bens acumulados. Ou seja, ela não chegou naquele valor, ela não chegou no valor durante 12 meses, então ela não precisa pagar o zakat. Peraí que passou aqui. A isenção do jejum para o doente que não tem esperança de cura, devendo fazer expiação por ele, assim como do idoso incapaz. Quanto ao doente, quanto ao doente que se espera curar, deve repor o jejum depois da cura, ou seja, a pessoa está doente e ela tem esperança de melhorar, então ela consegue repor o jejum. Assim como a mulher grávida, que teme pela sua saúde e pelo estado do feto, deve repor o jejum depois do parto e nos dias que ela escolher, antes que chegue outro jejum. É permissível também o jejum para o viajante para proporcionar facilidade, que tem errado dificuldade, para proporcionar facilidade, devendo depois repor os dias em que ficou sem o jejum. Então, a pessoa que está em viagem, ela pode não jejuar e depois ela repõe. A regra também inclui, sobre o jejum, a mulher, no caso de menstruação e sangramento pós-parto. Ela deve repor os dias em que ficou sem jejuar, assim que ela se purifica. A isenção da obrigação da peregrinação aos incapazes financeiramente e fisicamente. Então, a gente sabe que a pessoa que está doente, que ela não tem condições, ou está muito velha, ou tem algum problema de saúde, que não permita ela fazer o Hajj, ou a pessoa que é incapaz financeiramente, ou seja, a pessoa não tem dinheiro, e, por exemplo, ela pode fazer um empréstimo, mas a gente sabe que se a pessoa pega um empréstimo, ela vai estar pagando juros, ela não tem capacidade, então ela não precisa fazer o Hajj. A isenção, depois, se a pessoa tiver em perigo de morte devido à fome, aí entra algo que também não acontece com a gente, alhamdulillah, mas se a pessoa estiver morrendo,
morrendo. E ela só encontrar um porco ou vinho para tomar, aí ela pode se alimentar disso. Assim como ela pode se alimentar do animal morto, do sangue, da carne de porco e do álcool em uma quantidade reduzida até se manter, até a pessoa ver, eu não vou morrer, então ela parou de comer ali. E ela fala sobre isso no Alcorão, porém, quem sem intenção nem abuso for impelido a isso, não será recriminado. Mas, gente, a gente não deve se pegar essa regra para cometer um haram. Então, a pessoa precisa estar morrendo. E, alhamdulillah, isso não é o nosso caso. Depois, segundo a interpretação de um dos sábios do Islã, Said Qutb, que Deus tenha misericórdia dele, ele fala a doutrina que reconhece o homem como um ser humano e não como um animal, ou um anjo, ou o diabo. Está falando que o Islã, esse sábio falou, que o Islã ele reconhece os erros e as fraquezas das pessoas. As coisas boas, que não tornam o ser humano um anjo, e também as coisas ruins, que não tornam o ser humano como um shaitan. O Islã reconhece todas as incapacidades e todas as forças do homem, conduzido por uma unidade composta de um corpo dotado de desejos, mente dotada de valores e alma dotada de dificuldades. Por isso, os deveres são exigidos segundo a capacidade e em conformidade com a relação entre a responsabilidade e a força, sem dificultar ou sobrecarregar aquilo que o ser humano não consegue suportar. Então, essa é a doutrina do Islã. É o que eu sempre falei para vocês, é o balanço, é a balança, é o intermédio, é o limite, é saber que a gente não é nem anjo, nem a pessoa que reza, que jejua, que faz tudo. No íntimo dela, ela tem os seus erros. As únicas pessoas que Deus tirou os erros da vida delas foram os profetas e os mensageiros. O resto do ser humano, ele erra, ele acerta, ele peca, ele pede perdão. Depois esse sábio fala que o nosso corpo foi criado com esses desejos. Isso é inato do ser humano. Que a nossa mente, ela foi criada com valores. Ninguém nasce com o instinto de ser um assassino. Ninguém nasce com o instinto de ser um ladrão. As pessoas nascem numa fitra, num estado como é que pode ser traduzido fitra? No estado de... Gente, me ajudem, o que é fitra? Na natureza, na pureza, o ser humano nasce nesse estado. A natureza do ser humano é ser boa. Essa é a fitra do ser humano, essa é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano não é ser ruim. A natureza do ser humano é ser bom. E depois fala que a gente tem uma alma cheia de dificuldades. O nosso nafs, ele precisa de oração, ele precisa de jejum, ele precisa de controle. E é isso que o Islã nos põe. Allah nos fez um corpo com desejo, uma mente com valores e um nafs que precisa ter algo que puxe ele, porque senão ele extrapola. E essa é a doutrina do Islã. É ficar em conformidade com responsabilidade e força, dificuldade e facilidade. Então, alhamdulillah, e todos esses pontos entram naqueles 3 tipos de tawhid que entram dentro da propriedade individual. Então, tudo isso que a gente falou na aula de hoje, que a gente falou bastante da nossa religião, alhamdulillah, isso entra em direitos humanos como, professora? Porque esse é o direito individual do ser humano, e é um direito que o Islã proporciona. Então, alhamdulillah, rabbil alamin, essa foi a aula de hoje, inshallah. Espero que na próxima semana a gente vai fazer uma revisão simples, porque como eu falei para vocês, eu vou deixar lá as aulas que eu usei para fazer a prova. Então, alhamdulillah. Inshallah, a gente se vê na próxima semana. Qualquer coisa, mandem mensagem. Gilberto, pois não? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Não, professora, só queria fazer um comentário Pois não. em relação, se eu estiver errado, peço que me corrija, inshallah. Pois não. Em relação à nossa situação, nós os homens aqui no Brasil, sobre o solat. Uhum.
algumas vezes já estive em conversa com alguns irmãos aqui na cidade onde eu estou, que alguns irmãos usam desta prerrogativa de aquele que não escuta o azan, então não é obrigado que ele se dirija à mesquita para fazer o sonato. Mas a nossa situação aqui no Brasil é um pouco diferente desse princípio, porque nem todos não escutam o azan porque por causa da distância que existe entre ele e a mesquita, porque temos algumas pessoas, por exemplo, que estão a 10 metros da mesquita. Ele não escuta o azan, sim, mas ele não escuta o azan porque o azan não é feito no alto-falante. Exatamente. Não pela distância. Então, para mim, nessa situação, este homem muçulmano, ele não pode usar dessa prerrogativa de não escutar o azan e não achar que ele não tem a obrigatoriedade de se dirigir à mesquita. Penso eu assim, não sei se talvez eu esteja errado. Não, tá certo, irmão. Então, Essa prerrogativa, ela é usada... Gente, a gente tem que pensar assim, que existem alguns hadis, toda a religião de Deus, tudo aquilo que Allah revelou no Corão, tudo aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse pra gente é da época dele até o dia do juízo final. Isso sem dúvida. Mas existem situações que a gente tem que encarar que na época do profeta Muhammad não existia microfone. Então, quando eles faziam um azan, era obrigatório para as pessoas que estavam ao redor, porque as ruas, a cidade, a comunidade dos muçulmanos cabia, na época do profeta Muhammad, dentro do entorno onde é a mesquita dele hoje, a mesquita em Medina. Todos os muçulmanos conseguiam se concentrar no espaço onde é construída a mesquita. É um local pequeno, até se a gente olhar no mapa, a mesquita comportava toda a sociedade dos muçulmanos naquela época. Então, o que isso quer dizer? Que aquele que está mais longe, ele não consegue escutar, então ele está liberado de rezar. Mas hoje em dia, existe microfone, existe um monte de tipo de maneiras da pessoa saber que tem um rezando na mesquita. O que eu acho, Gilberto, é que assim, isso depende muito da consciência de cada muçulmano, sabe? De às vezes escutar algo e falar, eu vou usar isso como desculpa. Porque é obrigatório ao muçulmano ao homem rezar na mesquita. Não que seja obrigatório, mas o muçulmano deve rezar na mesquita sempre que puder. Então, vamos usar isso ainda mais a nosso favor. A gente está aqui no Brasil. A gente já passa o dia inteiro vendo, escutando tudo de pecado. Mas Allah facilitou para a pessoa morar perto da mesquita e ela não ir rezar. Wallah, haram. subhanallah. É haram. Reza na mesquita. Reza com seu irmão. Vai um pouco mais cedo. Cada passo que a pessoa dá, falando dos homens, né? As mulheres não precisam usar isso. Cada passo que a pessoa dá em direção à mesquita, tem um anjo falando, suplicando por ela. A pessoa senta na mesquita para ler o Alcorão ou rezar 2 rakas na mesquita, Allahu Alam, se Allah não vai abrir as portas do bem, do khair, do sustento bom e halal para essa pessoa. Então, são coisas que às vezes a gente esquece, sabe? E que muitas vezes tem gente que usa como prerrogativa. Mas esse hadith, ele fala o quê? Não que quer dar uma desculpa, né, para gente hoje que mora longe, mas para a gente ver que, na época do profeta Muhammad, todo mundo morava muito mais perto. Pois não, Dana? Professora, sobre o microfone, aqui no Brasil é proibido ainda colocar o